Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 10. Nós vamos estar prosseguindo o nosso estudo, nesse capítulo. João, capítulo 10. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 7 até o versículo de número 21. Nós vamos estar lendo, ok? João, capítulo 10, do versículo 7 até o versículo de número 21. Vamos estar orando e logo em seguida nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que quando nós oramos, é nós que falamos com o Senhor, mas quando nós ouvimos, estudando a sua palavra, é o Senhor que fala conosco. Por isso, Pai, que o Senhor realmente nos ajude a estar atento a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Fale conosco, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é algo essencial, importante para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. É por meio dela, Pai, que nós podemos discernir todas as coisas, sermos orientados. É por meio dela que ela realmente ministra, renova também, Pai, as nossas forças, ó Pai, o nosso espírito, e pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco de uma forma profunda, tremenda nesta hora, usando, Pai, esse texto que nós já começamos a abordar, já desde, ó Pai, do mês passado. Por isso, continue a trabalhar, a ministrar, a operar, a mover nesse sentido, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti. Em nome de Jesus, amém. Ok, então lá em João capítulo 10, nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 7, vamos explanar em cima desse texto, Eu já falei, o tema principal é Jesus, o verdadeiro pastor, no primeiro sermão. Ele está dividido em 4 sermões, esse texto, que vai aí do capítulo 1 até, aliás, do versículo 1 até o versículo 42. Já estudamos no mês passado o sermão primeiro, que vai do versículo 1 ao 5, e vemos a reação das autoridades religiosas. E hoje nós vamos estudar o segundo sermão, que vai aí do versículo 7 até o 18, e a gente vai ver a reação dessas autoridades religiosas a partir do versículo 19 até 21. Só recapitulando, o primeiro sermão nós falamos bem claro, e tivemos explicando acerca dessa parábola que Jesus trata aqui, falando acerca do pastor, falando acerca das ovelhas, falando acerca do seu aprisco, E aí deixamos claro que para entendermos todo o capítulo 10, nós precisamos, obviamente, entender 3 coisas importantes, que o capítulo 10 é a continuação do capítulo de número 9, também entender algo relacionado a essa figura desse pastor e ovelhas, aprisco. A gente também precisa ter um entendimento acerca disso para poder entender. E é óbvio que Jesus está usando aí algo do dia a dia deles, que para eles era fácil de poder ter essa compreensão acerca dessa relação pastor-ovelhas, e aprisco. E também ter esse entendimento que esse texto também está falando acerca daquela profecia que nós estudamos lá em Ezequiel, capítulo 34, que fala acerca da conduta dos pastores de Israel, que fala acerca do versículo 1 até o versículo de número 6. Depois nós vamos ver a repreensão que Deus faz acerca desses pastores, do versículo 7 a 11, e depois Deus vai trazer a solução. E dentro daquela profecia a gente havia estudado que esses pastores eles não estavam muito preocupados com as ovelhas. Na verdade, só estavam preocupados de tirar lucro, se beneficiar das ovelhas. Por isso, eles não se preocupavam se elas estavam enfermas, se estavam doentes, se precisavam de ajuda, se estavam afastadas, se estavam debilitadas. A preocupação deles não era essa, mas simplesmente tirar proveito das ovelhas. Então, Jesus traz a repreensão, mostra que a conduta deles é reprovável, e ele traz uma solução. Ele mostra que o próprio Deus, então, vai levantar um pastor que vai, de fato, cuidar do seu povo. E a gente vê isso, então, se cumprindo, obviamente, aqui no capítulo de número 10. Então, ele traz a explicação dessa parábola do versículo 1 até o versículo de número 5, mas, obviamente, que as autoridades religiosas não entenderam absolutamente nada, e a reação deles é o versículo 6, que eles ficaram sem compreender aquilo que Jesus
havia de fato ministrado. Então Jesus deixa bem claro que ele, de fato, ele é esse verdadeiro pastor, né? Ele é aquele que realmente estava predito já lá naquela profecia de Ezequiel 34, que Deus ia levantar um pastor, e esse sim ia cuidar das ovelhas, né? E realmente ele faz isso. Ele deixa bem claro, né, que aqueles que não são pastores verdadeiros, eles são considerados ladrões, são considerados salteador, porque eles não estão preocupados com a ovelha, estão preocupados apenas em satisfazer, tirar lucro delas, né? Se beneficiar. A gente estudou também que esse próprio pastor, é ele que realmente ministra sobre as ovelhas, ele conhece a cada uma, chama pelo nome, né? E as ovelhas reconhecem a sua voz, é ele que conduz, né, essas ovelhas para fora. Né? Depois nós vemos claramente, né, que eles, segundo esse texto que nós já estudamos, eles jamais vão seguir a voz de estranhos, né, porque não reconhece a voz de estranhos, ele reconhece a voz do verdadeiro pastor. E aí nós falamos acerca dos remanescentes, né, do povo de Deus, daqueles que realmente, independente da situação, eles sempre permanecem firmes, eles sempre ouvem a voz de Deus e seguem de fato esse Deus. Falamos também que dentro desse povo de Israel, né, citamos aquela questão de que muitos pensam, né, que todo o povo de Israel é salvo. Mas Jesus deixa bem claro que dentro do aprisco dele, que é a ilustração da nação de Israel, ele fala que nem todos ali, nem todas as ovelhas que estão ali são ovelhas do Senhor. E por isso que somente aquelas ovelhas que pertencem a ele vão ouvir a voz dele, vão seguir. As outras não vão dar ouvido à voz desse pastor. E aí é óbvio que ele faz esse contraste com essas autoridades religiosas. Porque Jesus a todo momento ministrava e eles sempre estavam rejeitando, tentando desconstruir a imagem de Cristo, não aceitando as verdades que Jesus ministrava, muito menos reconhecendo, né, tudo aquilo que Jesus fazia através dos sinais, milagres, que comprovavam de fato aquilo que Jesus de fato sempre ministrava que era, né, mas eles não queriam reconhecer que de fato era o verdadeiro Messias, ele era o Filho enviado por Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e vai por aí, né? Então eles não compreendem, eles literalmente realmente não têm compreensão acerca disso. E agora, a partir do versículo 7, ele vai entrar no segundo sermão, que é justamente a explicação dessa parábola que eles não entenderam, né? Então, já que vocês não entenderam, então eu vou explicar, e agora ele vai explicar de uma forma bem clara, né? Então, vamos lá, versículo de número 7, versículo de número 8, a gente vai ver que dentro desse segundo sermão, que vai do versículo 7 a 18, né, existe 3 contrastes que Jesus faz com relação a essas autoridades religiosas. Então ele vai usar a pessoa dele, né, ele vai mostrar que ele de fato é o verdadeiro pastor, enquanto que essas autoridades religiosas não são verdadeiros pastores, né? Então ele faz um contraste entre o pastor verdadeiro e o pastor falso. Essa é a ideia. Então veja só, versículo 7 e 8, ele vai mostrar o primeiro contraste. Ele fala assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Então veja que ele está repetindo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, né? E aí ele fala: e todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Então veja, a primeira coisa que Jesus vai falar aqui, ele deixa bem claro: eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus está falando? Jesus está falando que ele é o acesso a esse aprisco, que se refere ao reino de Deus. Em outras palavras, ele está falando que ele é o acesso a Deus, a pessoa do próprio Deus Pai. Então ele é a porta, né? E aqui ele desconstrói toda essa ideia dessas autoridades religiosas. Por quê? Porque eles alegavam, né, que as pessoas elas conseguiriam de alguma forma ou outra se achegar a Deus cumprindo a lei, né, seguindo a lei de Moisés. Por isso você vai ver que mesmo depois que esse judeu se converte ao cristianismo, existe essa dificuldade, né? Porque esses próprios judeus se converteram, eles queriam e insistiam que essas pessoas também tinham que se circuncidar. Ou seja, eles tinham que cumprir essa lei, caso contrário, não poderia obter salvação. Mas Jesus deixa bem claro, ele é o acesso, ele é a porta. Então elimina qualquer possibilidade de você realmente chegar a Deus por mérito próprio, pelo cumprimento da lei. Ele já tira aquela ideia, né, de que aqui os judeus, né, tinha aquele pensamento, por ser o povo judeu, né, o povo que Deus escolheu para se manifestar, eles achavam que eles já eram salvos,
Eles já tinham acesso a Deus, mas Jesus está falando, não. Só existe uma classe de pessoas que vão ter acesso a Deus, aqueles que entram por mim. Então ele mostra literalmente que de fato ele é o caminho, aquilo que ele fala e vai afirmar isso lá em João capítulo 14, versículo 6. E Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele vai enfatizar mais claramente isso. Mas aqui ele está deixando claro, ele é a porta, ele é o acesso. Ninguém se achega a Deus se não for por meio dele. Então ele deixa bem claro como que nós devemos chegar, quem é o acesso a Deus, quem é que nos intermedia nesse sentido. Ele está falando, é ele mesmo. Eu sou. E aí usando aquela expressão do Velho Testamento, eu sou, que é só Deus que utiliza, é uma expressão que está designada somente a pessoa de Deus. E ele está afirmando, eu sou. Eu sou a porta, eu sou o acesso das ovelhas. Então as ovelhas só entrarão no reino, só terão acesso a Deus por mim. É isso que ele está falando aqui. E aí é óbvio que essas autoridades religiosas não vão aceitar. E aí a gente vê no 8, quando ele fala, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Quem que são todos esses que vieram antes de mim? Lembre-se que lá no Antigo Testamento já havia manifestação de falsos messias. Pessoas que se declaravam literalmente messias. Aquele que viria, que estava predito lá no Velho Testamento. E houve pelo menos uns quatro pessoas que realmente se designavam o próprio Messias. Mas é óbvio que caiu por terra, essa ideia, porque realmente isso não prevaleceu e as pessoas realmente viram que realmente aquilo ali não era verdade, era uma mentira. Quem que são esses ladrões salteadores? São os sacerdotes do Velho Testamento, que realmente não eram fiéis ao Senhor. São os falsos mestres e os próprios reis, do próprio povo de Israel também eram considerados esses ladrões salteadores. Por quê? Porque eles não se preocupavam com o povo de Deus. Eles não estavam se importando, é como a gente já falou desde o início. Eles só querem se aproveitar, no caso das ovelhas. Essa é a intenção. E aí ele fala que essas ovelhas aí que pertencem ao Senhor não vão dar ouvido a esses salteadores, esses ladrões. Por quê? Porque eles de fato são escolhidos de Deus, eles são de fato ovelhas e eles só vão seguir a voz do seu pastor, do verdadeiro pastor que é Cristo. E é por isso que a gente fala sempre dos remanescentes, aqueles que vão permanecer fiel, independente de qualquer situação, de qualquer problema, eles vão se manter fiéis ao Senhor. Eles vão seguir a Deus, eles vão dar ouvido à sua voz. E óbvio aqui que ele faz um contraste, literalmente aqui, fazendo comparação com o capítulo 9 que nós já estudamos, sobre esse cego de nascença, esse homem cego de nascença. Que você vai perceber claramente que ele, quando realmente teve um encontro com o Senhor, ele ouve, ele tem entendimento, ele tem compreensão, e Jesus chega para ele porque ele não sabia, quem tinha curado ele, até porque ele estava cego. E depois que ele foi curado, Jesus sumiu. E ele fala, literalmente ele se manifesta porque as autoridades religiosas que deviam cuidar dele, não cuidaram. Pelo contrário, expulsaram ele da sinagoga, não se importaram. Não se alegraram por eles ter sido curado. Pelo contrário, eles estavam mais preocupados em cumprimento de lei. Não sabe, foi curado. Ainda continuava, de alguma forma, se levantando contra ele, tentando de alguma forma persuadir ele a falar o contrário, ao milagre que Jesus operou, mas ele não vai contra Jesus, ele na verdade permanece fiel e o próprio Jesus vai até ele, e realmente ele tem um encontro com o Senhor. E Jesus mesmo fala, acerca dele. E ele fala, mas quem é, Senhor? Para que eu possa crer nele. Ele fala, é quem fala com você. E aí ele se prostra e adora. Então veja que as ovelhas do Senhor ouvem a voz. Eles seguem, eles reconhecem a voz do pastor. E esse próprio cego de nascença também, ele falava, ele questionava essas autoridades religiosas. Ele falou assim, é difícil entender, como que vocês, sendo autoridades religiosas, não conseguem enxergar essas verdades. Não conseguem contemplar através desses sinais que Jesus é esse, que é aquilo mesmo que ele falou que era. Que vocês não conseguem entender de que o que Jesus fala, o que ele ensina, é da parte do Pai.
Porque se Deus não fosse com ele, como ele mesmo alegou, né? Deus não poderia operar o que operou por meio dele. A coisa era clara, né? De entender, mas eles não estavam querendo saber disso, eles estavam lutando contra o Senhor. Então esse é o primeiro contraste. O segundo está no versículo 9 e 10. E ele continua falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aí o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham que em abundância. Então veja o outro contraste. Ele continua afirmando que ele é a porta, ele é o acesso a Deus, e ele está falando, quem entra por essa porta encontra o quê? Salvação. E é isso mesmo. A Bíblia fala que nós só somos salvos pela pessoa de Cristo. Atos 4:12 não fala? Só existe um nome pelo qual o homem pode ser salvo. Qual que é esse nome? Nome de Jesus. Não é isso? Ele fala também, eu sou o caminho, eu sou a verdade, só a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Realmente, ele é o acesso a Deus, ele que vai salvar mesmo. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem é esse Filho unigênito? Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim ele vai ministrando várias coisas acerca dessa verdade, mostrando que de fato que é por ele que você é salvo. Você não é salvo por outro caminho, ou por outra pessoa, ou por outra maneira, a não ser por meio dele. E à medida que nós somos salvos, ele fala, olha o que vai fazer, você entrará, ou seja, você terá acesso, né, o aprisco de Deus, ao reino dele, de Deus, né? Lembra que Jesus fala para Nicodemos, em Gênesis 3, ele não fala lá que se realmente ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino. E ele está falando exatamente disso. E como é que você nasce de novo? Por meio de Cristo. Só Cristo pode te regenerar, fazer você nascer, né, pelo Espírito, porque ele é aquele que realmente é o acesso a Deus, né? E ele está falando, então, você além de ser salvo, você vai entrar e sairá e vai achar pastagem, ou seja, você vai ter deleite espiritual nele. É isso que ele está falando. Em Cristo você tem deleite espiritual. Você não só é salvo, você não só pode entrar e ter acesso a essas bênçãos relacionadas ao reino, né, as bênçãos espirituais, mas também você tem deleite espiritual em todos os sentidos na pessoa de Cristo. Agora, em contraste a isso, ele fala, o ladrão, versículo 10, vem apenas o quê? Para roubar, matar e destruir. Né? Então veja que esse versículo de número 10, né, tem pessoas que falam assim, esse texto aqui não está falando de Satanás, né? Está falando aqui, obviamente, dos falsos médios, dessas autoridades religiosas. E de fato, nesse contexto, é isso mesmo. Está falando dessas autoridades religiosas. Lembrando que tudo está relacionado aqui, né, a eles, né? Então não está falando diretamente a Satanás. Mas nós devemos entender que quando a pessoa também utiliza, fala que o ladrão, que no caso é o diabo, ele veio para roubar, matar, destruir, ele também, isso não é mentira, é verdade. Né? Talvez o texto aqui, realmente, né, se afirmar que aqui está falando diretamente só de Satanás, não é verdade, mas que Satanás está aqui, está. Por quê? Porque quem que usa falsos mestres? Quem que usa as falsas autoridades religiosas para arrebanhar o povo, para enganar o povo? Né? É Satanás. Ele faz isso. É ele que está por trás dessas ações, desses falsos ensinos. É ele que está por trás dessa ação de dispersar o povo, fazer o povo se envolver com coisas que não convêm, inserir conhecimento, instruções que não tem nada a ver com coisas de Deus. É ele é perito em fazer isso. E ele já fez isso já desde o começo, desde Adão e Eva. Quando ele fala lá, Deus ordena para eles que não era para comer do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, e porque senão ia morrer. E aí o que Satanás fala? Não, vocês não vão morrer não. Pelo contrário, vocês vão ser que nem Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão morrer. Quem está por trás, né, das heresias? Quem está por trás dos falsos mestres? Porque o falso mestre é isso. Ele não vai ensinar a verdade, ele vai ensinar mentira. As falsos religiosos é a mesma coisa. Eles não vivem uma vida de fato a se centrar naquilo que Deus quer, mas fora daquilo, porque eles têm outros interesses. O falso mestre tem outro interesse. Os falsos profetas têm outros interesses. E assim por diante.
Por isso que ele vem, então, o ladrão vem o quê? Para roubar, matar e destruir. Então, Satanás, de alguma forma ou outra, ele está por trás dessas ações. Ele usa esses meios, essas pessoas, para produzir, produzir destruição, matar a fé das pessoas, destruir, roubar. Ele faz isso, ele está por trás disso. Mas em contraste a isso, o que Jesus faz? Jesus vem para que tenham vida e tenha vida em abundância. Lembrando que aqui nesse contraste aqui, ele não está falando da relação riqueza e pobreza. Não é isso que ele está tratando aqui, não. Mas ele está falando de salvação e perdição. É isso que ele está tratando. Salvação e perdição. Né? Por isso que ele fala que ele é a porta, quem entra será salvo, quem entra vai entrar, sair, vai encontrar pastagem. Mas o ladrão aqui, ele vem com outra finalidade. Então ele está falando no sentido espiritual. Ele não está falando em questão de questões materiais, né? De você ser rico ou ser pobre. Não é isso. É questão espiritual que está em jogo aqui. E ele está falando, ele veio para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora, é óbvio, né, que se Deus quiser permitir que você venha ter bênçãos materiais, é o que nós falamos, isso é uma bênção adicional, né? Mas isso não é o essencial. O essencial para a nossa vida, ela está relacionada realmente nessa questão espiritual. Isso é o mais importante, né? Por isso que a própria palavra faz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a alma. É verdade. Isso é uma ação irracional humana, né? O homem está mais preocupado com coisas materiais e gasta a sua vida toda em cima disso e se esquece daquilo que é eterno, que é a sua vida espiritual. O seu destino final, aonde vai ser? Na presença de Deus ou fora da presença dele? E a pergunta é, de que vai adiantar tudo que você plantou e tudo que você colheu nessa vida, se você vai estar eternamente apartado de Deus? Não tem final, não vai ter bênção nenhuma nesse sentido, não é? O que vai adiantar você ter carros, fortunas, ter tudo que você imaginar nessa vida e não ter a coisa que é mais importante, né? Aquilo que tem mais valor, que é a vida com Deus. Então, a gente vê que a relação aqui nesse contexto é essa. E aí, o terceiro contraste agora vai do versículo 11 ao 13. Olha aí que vai falar. Ele de novo vai afirmar que ele é o bom pastor, né? E ele vai mostrar o porquê que ele é bom pastor, né? Então veja, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá o quê? A vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e desperta, as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, veja só o terceiro contraste aqui. Jesus vai falar agora acerca do bom pastor e as características dele e os mercenários, que são o quê? Essas autoridades religiosas aqui que ele está falando, que é considerado mercenários, né? E aí é interessante porque ele está falando assim, ó, eu sou o bom pastor. Por que Jesus é o bom pastor? Ele está falando aqui uma coisa importante, mano, porque ele fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe qual é o significado disso aqui? O significado aqui de dar a vida pelas ovelhas não é só meramente no sentido da pessoa se esforçar em prol das ovelhas, né? De repente só cuidar, né? De estar protegendo. Não é esse o sentido principal. O sentido principal aqui é que Jesus fala que pelas suas ovelhas ele vai morrer, ele vai se sacrificar por elas. E é o que ele faz na cruz do Calvário. Por elas ele morre, ele entrega a sua vida, ele dá aquilo que tem maior valor, que é a vida dele mesmo. Por isso que ele está falando, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele se entrega por elas. Ele é capaz de dar aquilo que tem de mais precioso por elas, que é a própria vida. E é isso que ele vai fazer na cruz. Ele vai dar a vida dele por nós. Então veja, né, essa ação de característica. Agora veja a ação do mercenário, que são essas autoridades religiosas, que falam mercenário que não é pastor, então já vai vendo, ele já vai qualificando. Nem não é pastor esse mercenário. E o que é o mercenário aqui? Irmãos, mercenário aqui dentro desse contexto
são pessoas que eram pagas, porque geralmente pastores, às vezes, tinham um rebanho grande. E óbvio que muitas vezes ele não dava conta de cuidar de todas, né? E aí o que ele fazia? Ele contratava pessoas para poder exercer essa função de pastor. E é aí considerado o mercenário. O mercenário é exatamente isso, essa pessoa. Aquele que é contratado para exercer essa função de pastor. Então veja que ele não é pastor, ele só está exercendo, né? Porque ele está sendo remunerado. É como se alguém pedisse para mim o teu rebanho e falasse assim, Eliette, cuida do meu rebanho que eu te dou tanto para você. Mas a Eliette não é dona dessas ovelhas. A Eliette está sendo paga para fazer essa função. E a questão toda é exatamente essa. Quando uma pessoa realmente, né, aquelas ovelhas não pertencem a uma pessoa, essa pessoa não dá muita importância. E a gente vê isso muito na prática, né? Por exemplo, vamos supor, pega uma coisa que é sua para você ver. Veja como que você cuida, né? E pega uma coisa que não é sua para você ver. A gente, às vezes, fica meio relaxado, não se importa muito com aquilo que não é nosso. Mas aquilo que pertence a nós temos cuidado. O que Jesus está falando aqui é aquele contraste lá de Ezequiel 34 que ele fala. Das ações daqueles pastores lá, que são maus pastores. Que não estão preocupados com ovelha coisa nenhuma. Jesus, sim, ele é verdadeiro pastor, ele está preocupado. E a preocupação dele é tanto que ele vai dar a vida dele. Vai dar a vida dele. Mas esse mercenário não está nem aí. É uma pessoa que está sendo paga para aquela função. Por isso ele pouco se importa com as ovelhas. E é esses mercenários que Jesus está falando, que essas autoridades religiosas, eles comparam a esse mercenário. Vocês não se preocupam com as ovelhas. E isso é reflexo mesmo, porque você vai ver aquele jovem que foi curado, né, de cegueira. Veja lá se eles se preocuparam com aquele jovem. Vê se eles estavam preocupados de apacentar ele. Vê se eles realmente estão preocupados de alguma forma de instruir, direcionar. Não, eles estão bravos com ele, porque ele aceitou os ensinamentos de Cristo, porque ele realmente confessava Jesus, de fato, como aquele que operou aquilo, não aceitou, não foi persuadido aí contra Cristo. Eles sim são mercenários, porque não estão preocupados com a ovelha, né? Eles estão apenas tentando, de alguma forma ou outra, se beneficiar. É o que aconteceu com o mercenário. Era pago para aquela função. Era assim. Então, se a ovelha me dá, de alguma forma ou outra, algum tipo de lucro, ele fica ali. Mas não é verdadeira a ação. O bom pastor não, ele dá a vida, ele se entrega. Ele é capaz de dar a vida dele pelas ovelhas. Então, o mercenário, que ele fala no 12, que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vem e vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Quer dizer, não é dele mesmo, então não está preocupado. Ele não está preocupado com as ovelhas. Ele está vendo aí vindo um predador para pegar as ovelhas, e é óbvio, ele está pensando nele, né? Lembrando que a ideia é essa, né? As autoridades religiosas que Jesus chama aqui, né, na primeira parte da parábola, é isso aí, eles estão preocupados consigo. É que fala de Ezequiel 34. Estão preocupados com eles mesmos, estão preocupados com a ovelha. Então, para que se sacrificar? Para que correr risco, né? Deixa aí, a ovelha não é minha mesmo? Deixa lá, se vira. Então ele deixa, não se preocupa. Vê o inimigo, vê o predador, ele larga. É assim. Essa é a figura do mau pastor, né? Daquele que não cuida. Aí fala o 13, o mercenário, e aí, aliás, no 12, no final. Então ele fala que o lobo, aí ele viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Tá vendo aí o caos que causa? Né? Essas autoridades religiosas, veja eles estão preocupados, não estão preocupados. O inimigo vem, ele deixa. O predador vem, ele deixa. Ele não está nem aí. É o que acontece com esse jovem aí, cego de nascença, que foi curado. Largou, abandonou. Não estava nem aí para a pessoa dele, né? E aí no 13, o mercenário foge, por quê? Porque é mercenário. Ele não se preocupa com ovelhas. Né? E aí fala, né? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. É simples assim. E é isso aí que Jesus está relacionando essa figura dessas autoridades religiosas. Eles eram assim, eles não estão preocupados com as ovelhas. Não estão preocupados. Eles estão preocupados em cumprir lei, eles estão preocupados em, de alguma forma ou outra, serem reconhecidos pelos homens. Por isso que Jesus chama a atenção deles lá em Mateus 6, que eles estão lá, eles fazem longas orações, né? Eles não lavam o rosto porque quer demonstrar que jejuam. Quando vão ofertar, eles mostram para que as pessoas vejam.
Essa é a justiça deles, serem glorificados diante dos homens. Estão mais preocupados com isso, né? Eles querem mostrar, aparentar uma coisa que de fato eles não são. Mas Jesus não. Jesus realmente é o verdadeiro pastor. E aí a partir do 14, veja só o que ele vai falar. Eu sou o bom pastor. Ele continua afirmando. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, essa ação aqui do bom pastor, perceba que ele está falando aqui de relação. Lembra que a gente falou da palavra conhecer, né? Conhecer, ela vem dessa raiz, dessa intimidade, relação íntima, né? Que está relacionada aí à relação sexual entre um homem e uma mulher. É aquela intimidade, né? Que existe entre uma mulher, né? A ponto de se relacionar sexualmente, né? Essa intimidade. É óbvio que ele não está falando aqui na questão de sexo, mas ele está falando aqui, se conhecer, que Jesus está falando que é o bom pastor, que ele conhece, né? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, é relação, né? É uma ação de praticidade, né? De você realmente manter uma relação de intimidade. É isso que ele está falando. A relação com as minhas ovelhas é assim, ela é íntima. E elas praticam isso, elas vivem isso. Isso não é uma coisa superficial, que só está na mente, não. Isso aqui é algo vivido, praticado. E aí ele continua, 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, a relação é a mesma que ele tem com o Pai. É assim, é essa relação íntima, de intimidade com o Pai. E ele fala que esse bom pastor, o que ele vai fazer? Ele vai afirmar de novo. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, ele está afirmando que ele vai morrer pelas ovelhas. É isso que ele está afirmando. Que ele vai morrer pelas ovelhas. E a morte dele na cruz, que vai acontecer lá na frente. E aí continua 15. Aliás, 16. Ainda tenho, olha que coisa interessante, outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmão? Jesus está falando que convém o quê? Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Lembrando que o primeiro aprisco era o quê? A nação de Israel, né? Que somente aqueles remanescentes seguiriam, ouviriam a voz do Senhor. Mas quem que é essas ovelhas aqui de outro aprisco? Lembrando que o primeiro aprisco está falando dos judeus. E o segundo, dos gentios. Daqueles que não são judeus. Ou seja, aí você. Todos nós hoje, que somos fora do contexto dos judeus, somos essas ovelhas que Jesus falou aqui. Que ele viria, né, para realmente chamar essas ovelhas. Depois ele fala, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que Deus nos escolheu, né, que nós fazemos parte, que Ele sempre pensou em nós. Ele está falando, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Parou para pensar nisso? De ver quão grande amor, né, Deus realmente tem para conosco, né? Porque nós não somos da nação de Israel. Mas ele está falando que nós somos ovelha deles, que não pertencemos a esse aprisco de Israel, mas é de outro aprisco. Que no caso aí é do mundo, no caso, nesse aprisco agora que ele está falando. É todos aqueles que serão lavados e remidos pelo sangue de Cristo, de todos os povos, línguas, raças, nações, né? E nós estamos aí inseridos. Ele nos chama, né? Ele está falando que ele tem aí ovelhas que não são desse aprisco, né? Então, 16, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, e a mim convém conduzi-las. É o próprio Senhor que cuida, nos conduz, né, nesse processo. E aí o que ele fala? Elas o quê? Ouvirão minha voz. E é interessante mesmo, né? A gente vai ver quando a gente se converte, né? É uma coisa assim inexplicável, né? Fora do normal, né? Você parou para perceber que foi em algum momento que aconteceu, né? Alguma coisa assim. Eu lembro que a minha conversão mesmo, ela foi, obviamente, com motivações erradas, né? Que eu fui, como eu já falei, testemunhei, né? Que eu entregava bentô, vendia, aí eu sabia que na igreja tinha um monte de estrangeiro, principalmente brasileiro, e aí eu fui lá. Mas eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja. Nunca mais. Aquilo saiu assim
da minha vida, né, do meu pensamento, porque foi uma coisa fora do normal. Eu entrei, estava tocando louvor, aquele louvor, eu falei, meu Deus, esse louvor é diferente. É diferente. Aí a palavra era ministrada, parecia que aquilo era uma coisa muito familiar, assim, né, nesse sentido, assim, que parecia que era uma coisa que me prendia de uma tal forma, assim, que eu não conseguia deixar de ouvir. E no final eu reconhecia, mas isso é verdade mesmo. É isso que ele está falando aqui. Essas ovelhas que não são da aprisco dele vão ouvir a voz dele. E vão se achegar a ele. O meio é ele que sabe, mas que a gente vai se achegar, vai. De alguma forma, né? Seja lá pelo meio que for. Louvor, testemunho, pregação da palavra, mas alguma coisa vai ser ministrada e aquilo vai fazer você reconhecer a voz do seu pastor, que é o próprio Cristo, né? E você vai se achegar a ele. Né? E aí ele fala dessa relação de novo, ó, pastor e ovelha, ele fala, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós fazemos parte desse rebanho. Não só o povo de Israel, nesse remanescente que foram escolhidos, que ouve a voz de Deus, mas nós também que não somos do povo de Israel. Deus nos chamou para fazer parte desse rebanho, que inclui também os israelitas, né? E o próprio pastor, que é ele mesmo. Ele é o pastor das ovelhas, né? E aí ele fala, 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Né? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e este mandato eu recebi do meu Pai. Olha só que interessante que ele está falando aqui. Ele está falando, ó, por isso o Pai me ama. Ou seja, ele fala que Deus ama. E realmente, todas as vozes de Deus, né, quando nós vemos lá, quando Jesus está sendo batizado, e desce a pomba sobre, né, na figura do Espírito Santo, né, também de pomba, desce sobre ele, repousa sobre ele, aí vem a voz do céu. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Então veja, Deus orientando, né? Ouça ele é o verdadeiro pastor. E a gente vê essa relação do pai realmente que ama esse filho querido e amado. Esse filho que foi capaz de se colocar, né, no nosso lugar como figura humana, vir aqui, se reencarnar, ser obediente até morte de cruz, de obediência ao pai, para cumprir o propósito do pai. E ele vem e faz isso. E aí ele fala aqui, no caso, que o pai ama. Por quê? Porque ele dá a vida para poder reassumi-la. O que ele está falando? Que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. É isso que ele está falando. Ele dá a vida e ele vai reassumir essa vida. Ou seja, ele vai tornar de novo a viver. Ele está falando da morte e da ressurreição dele. E Deus deu isso, porque ele fala assim, ó, 18, né? Ninguém tira de mim, ou seja, não pense vocês que foram as pessoas que tiraram a vida de Jesus. Não foi. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está falando aqui, ó, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Foi ele que quis dar a vida dele. Você já parou para pensar nisso? Talvez tenha muita gente falando, meu Deus, quanta desgraça aconteceu com Jesus. Olha quanta injustiça, olha, levar ele para uma cruz. Mas quem disse para você que não sabia que ele ia para aquela cruz? Foi ele que se entregou. Lembra quando foram pregar Jesus? Judas tinha falado, a quem eu der um beijo, né? Esse aí é Jesus. Né? E aí Judas dá um beijo. Eu falei, quem vocês procuram? Jesus, sou eu mesmo. Pode me levar. Ele mesmo se doa, ele mesmo se entrega. Não foram as pessoas que chegaram para ele arrancar a vida deles. Não, é ele que deu. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que morreria. Por isso que ele sempre afirmava para o discípulo que ele morreria. E o que ele falava? Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Como diz as Escrituras. Ele já sabia. Lembra de Isaías 53? Não estava falando que ele vai como ovelha muda, um matadouro? Mas o que está falando? Que ele vai morrer. E ele sabia disso. Isso não foi uma coisa que pegou Jesus de surpresa. Ah, eu não sabia que tinha que fazer. Ele já sabia. Isso aqui, na verdade, como ele fala no final do versículo 18, é o mandato que ele recebeu do pai dele. Ou seja, havia uma aliança entre o pai e o filho. E ele sabia claramente o que ele veio fazer aqui. E ele sabia as consequências da vinda dele a esse mundo. Ele sabia o preço que ele ia pagar. E esse que é o mais incrível, né? Você vê nisso o grande amor de Deus, né? Nós não merecemos, mas aqui você vê o grande amor dele por nós.
Ele foi capaz de morrer. Isso aqui foi uma aliança firmada entre o pai e o filho. Por isso que o pai se agrada dele. Por isso que ele afirma: esse é meu filho amado em que me compraz, eu me alegro nele. E ele está se alegrando em todas essas situações, irmãos. De que o filho ia cumprir com tudo isso, ele ia pagar por todas essas coisas que o pecado trouxe sobre as nossas vidas. Ele ia se fazer maldições naquela cruz. Ele ia pagar o preço, e assim ele faz. Então você veja claramente que ele fala: ninguém tira de mim. No caso, a vida não é ninguém que tira, mas é ele mesmo que está se dando. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Ou seja, ele não está sendo forçado a fazer, não, é ele que quer fazer. Ele não está sendo obrigado, é ele que quis. Então é algo espontâneo, voluntário. E aí a gente fica pensando: meu Deus, Jesus fez isso por mim. E aí a gente fica pensando: o que eu sou, né? Você já parou para pensar, irmãos, que alguém deu a sua vida por você? Deu a vida por você. E esse alguém é o próprio Deus encarnado. Isso é mais tremendo ainda, né? A gente perceber, né, que por mais que a gente é falho, por mais que a gente cometa tantas coisas erradas, sermos infiéis ao Senhor, Ele mesmo assim quis fazer isso por mim e por você. Era por amor a mim e a você. Ele fez isso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração. E aí ele fala: tem autoridade para entregar e também para reavê-la. De novo ele está falando: vai morrer e vai ressuscitar. Ele tem essa autoridade. Nem a morte pode deter ele. Nem a morte. Por isso que ele ressurgiu ao terceiro dia, e o Pai está aí, nessa aliança que ele fez com o Filho, para cumprir. É o mandato que ele recebeu do Pai. E o Pai se satisfaz nele, se alegra, se compraz nele, porque ele é um filho amado, um filho obediente. Aí então você vai entender o porquê então da reação agora dessas autoridades religiosas. Lembrando, né, que em todos esses sermões, todas elas têm reações dessas autoridades religiosas. Na primeira, né, no primeiro sermão, veja, eles ficaram, não compreenderam, não entenderam. Aí Jesus explica a segunda parada, o segundo sermão, mostrando para ele então qual é o significado aí dessa parábola que vocês não entenderam, do pastor das ovelhas do aprisco. Aí olha a reação deles. Então veja que primeiro eles não compreendem, agora veja a segunda reação. Isso aqui só vai aumentar. Fala assim: por causa destas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Ou seja, começou a haver divisão entre eles. Muitos deles diziam: ele tem o quê? Demônio. Enlouqueceu. Por que os ouvi? Então olha o que estão falando: isso aí tem demônio. Não ouça esse homem, não. Esse é um louco, é um fanático, não um lunático. Não deve ser ouvido. Eles estão assim, estão afirmando que até demônio ele tem. E aí outros diziam: este modo de falar não é de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? E realmente, né? O que o demônio vai querer fazer de bênção para alguém? Se ele está aqui para exatamente isso: é roubar, matar, destruir, causar dano. Ele não tem finalidade nenhuma de produzir o bem. E aqui a gente vê que entre os próprios judeus está havendo dissensão. Eles mesmo aqui estão vendo, pode ver que enquanto as autoridades religiosas, eles estão rumo ao abismo espiritual, de incredulidade, né? De rebeldia com relação ao Senhor. Não aceita, literalmente não aceita, está em trevas espirituais. Mas a gente vê que aqui existem pessoas que creem. E pessoas aqui que estão questionando isso, mas não pode ser um endemoniado. Porventura um demônio pode abrir os olhos de um cego? Não pode. Não tem como abrir. Nesse sentido, né? Não tem. No caso, é só Deus, alguém que teme a Deus, como aquele cego nascente falou, né? Ele faz isso porque Deus, ele realmente cumpre, né, a vontade de Deus. Porque ele faz a vontade dele, por isso Deus o ouve. Ele veio da parte de Deus. E aqui a gente vê então esses homens questionando a dissensão por causa dessas palavras. E é óbvio, né, que aqui Jesus foi muito claro, né? Ele foi muito claro explicando essa parábola. Ele está falando quem ele é, ele está falando o que ele veio fazer, ele está falando o que vai acontecer. Está tudo já determinado aqui, ele está falando.
que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, né? Que ele recebeu esse mandato do pai dele, tem autoridade do próprio pai para fazer isso. E é óbvio, é tudo aquilo que eles rejeitavam, né? Lembra que Jesus falava? Eu e o Pai somos um? Eles não aceitavam. Eu vim do céu, também não aceitava, porque ele estava se colocando como uma divindade. Imagina agora afirmar que ele vai morrer, que ele vai reaver a vida dele. Então, quer dizer, quem tem poder para tirar e dar? Deus. É isso que ele está falando, eu sou Deus. Vocês não querem crer, mas é isso mesmo. E isso vai acontecer mesmo. Porque ele vai morrer, ao terceiro dia vai ressuscitar. Ele vai reaver a vida dele. Ele não vai ficar lá, a morte não vai detê-lo. Então, os judeus aqui, você acha que eles compreenderam? Jesus está falando, compreenderam. Só que a reação deles é o quê? Em vez deles se voltarem, não se voltam para Deus. Eles se rebelam mais ainda. Por isso que pode ver, a primeira reação, não compreende. Mas na verdade não é porque não quer compreender, é porque realmente eles não estão dispostos mesmo a aceitar essa verdade. Eles negam essa verdade e vão ficar lutando, até assim, até o final. Rejeito. Já na segunda reação, você vê, já está falando agora, isso aí tem demônio. Não ouve ele não. Tem demônio, está endemoniado, é um lunático, louco, esse homem. Não ouve ele, não ouça o que ele fala. E isso só vai aumentando. Na terceira vão falar, vão querer matar. E assim vai. Até chegar o momento que ele vai ser morto mesmo. Então a hostilidade em cima de Cristo, ele só tem a tendência de crescer. A cada dia mais vai crescendo, crescendo, crescendo e vai culminar na morte dele. Mas lembre-se, tudo isso já está determinado pelas Escrituras. Tudo isso Jesus já tem ciência. Porque ele precisa cumprir a lei dos profetas. E o profeta Isaías falou, ele vai ser levado ao matadouro como ovelha muda. Ele vai morrer, é isso que está falando naquele texto. É o sacrifício de Cristo, Isaías 53, é o que passou na cruz. E ele sabe disso, ele sabe que veio para cumprir com isso, né? E agora faz tudo isso por quem? Por amor a mim e a você, em obediência ao Pai. Que é o mais tremendo, né? De tudo isso, saber que Jesus fez isso, pensando em mim, pensando em você, até porque se não fosse por meio disso, não precisava fazer isso. Não precisava. Não tem necessidade nenhuma de fazer. Mas ele fez isso porque era necessário para poder nos salvar. Esse era o único meio, a única solução para nós podermos sermos salvos, né? E ele faz isso literalmente. Então a gente vê essa bênção que ele trabalha aqui a partir desse segundo sermão. Aí, na outra oportunidade, nós vamos prosseguir com o terceiro sermão, que vai a partir do versículo 22, né? E que Deus nos ajude, irmãos, através desse texto de João 10, vemos tantas verdades que o Senhor fala, que a gente guarde no nosso coração e veja o valor que você temos diante do Senhor. Você vê como Deus realmente nos amou, manifestou esse amor, como você é precioso aos olhos dele. Ele fez isso por mim e por você, para que você pudéssemos ter vida nele, pudéssemos ser salvos por ele, pudéssemos fazer parte do seu rebanho, onde o próprio pastor ele mesmo. Então todas essas bênçãos estão relacionadas, a mim e a você. Então é um grande privilégio poder realmente fazer parte desse rebanho, cujo próprio pastor é ele mesmo. É um grande privilégio poder estarmos nós reunidos como irmãos em Cristo, saber, que independente, das nossas dificuldades, muitas vezes da nossa irresponsabilidade, infidelidade, Deus permanece fiel. Nada disso foi motivo para Jesus deixar ou desistir de cumprir com aquilo que ele já havia proposto ao Pai. Pelo contrário, ele vai até o final. Obediência até morte de cruz. Por isso que o Pai se agrada dele. Por isso que a Bíblia fala que um dia, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que vai acontecer, E nós fazemos parte desse processo todo e temos o privilégio de fazer parte desse rebanho cujo próprio Deus é o nosso pastor, Essa é a bênção, Então vamos orar e agradecer ao Senhor por isso, Deus, em nome de Jesus.